A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Bom, e mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa, aonde você estiver, para que possamos meditar na palavra de Deus, as coisas concernente ao reino de Deus, as coisas do Senhor. Bom, e como nós estamos aí em andamento, falando sobre vocação e chamada, a qual nós estamos nos baseando neste livro, no livro do pastor Antônio Cícero Alves, onde a gente já comentou sobre a vocação e a chamada no Velho Testamento. A gente deu aí alguns exemplos, de Moisés, de Davi, de Gideão, e onde nós estávamos na segunda parte também sobre vocação e chamada, falando, e a gente hoje parte para essa terceira parte, que é vocação e chamada ainda dentro do Novo Testamento, para a glória de Deus, para que a gente possa entender essa questão da vocação e da chamada. Ela não é o homem que chama, o homem que vocaciona, mas o Todo-Poderoso. É o Deus eterno quem vocaciona e quem chama, quem escolhe os seus servos, os seus discípulos. E a gente vai ver isso muito bem ali, quando Jesus ele vem a este mundo, e ele começa então a chamar os seus discípulos. E ele escolhe 12. Ele não escolhe muitos, ele escolhe 12 para que estejam ali aprendendo das Sagradas Escrituras, aprendendo ali do Evangelho, a qual ele vai deixar para esses discípulos e a qual depois este Evangelho chega até nós. Então é Deus quem escolhe, Ele não mudou o seu critério de escolha, como já foi falado na aula passada, porque Deus ele não vê, meus queridos, como homem. O homem ele vê o exterior, mas Deus vê o que está dentro da nossa alma. Deus ele faz a leitura do nosso ser. No passado, o povo pediu um rei e o povo escolheu Saul. Mas Saul foi desobediente a Deus na sua trajetória. Deus o rejeita e Deus já tinha alguém em seu coração. Este alguém era Davi, filho de Jessé. Aleluia. Para se tornar rei de Israel. E nos dias de hoje não é diferente. Mesmo a gente fazendo parte de uma congregação, de uma igreja física, quando esta igreja física, este corpo físico, ele é dirigido pelo Espírito de Deus, quando o homem ele tem este temor, esta ligação divina com Deus, ele então, a escolha que ele faz daqueles líderes, desses discípulos, desses obreiros, é uma escolha que vem diretamente do coração de Deus. Como eu disse, Deus não vê como homem. O homem muitas das vezes, meus amados, vê a aparência, vê o status social da pessoa, mas Deus não. Deus vê o que está dentro de nós. Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos, fala aquilo que Tu queres falar, Senhor, nesta aula de hoje,
neste assunto ao qual nós estamos abordando, sobre chamada e vocação. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida apesar de mim. Coloca as tuas palavras, Senhor, nos meus lábios, no meu coração, para que eu não venha falar nada de mim mesmo, Senhor, em nome de Jesus. E que esse estudo, ó Pai, ele sirva de edificação para as vidas que assim se propuserem a estar ouvindo a tua palavra, assistindo, indo ao canal Comunidade dos Discípulos para aprender. Senhor, abençoa, toma frente, em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos ler uma passagem aqui da palavra do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, meus queridos. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome. O nome do Senhor é santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos aqui para Atos dos Apóstolos. Aleluia. Atos dos Apóstolos, meus amigos. Capítulo 6. A escolha dos 7 diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão, os discípulos disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava-se muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vamos dar continuidade a este assunto a qual nós estamos aí falando, né? Esses dias, um assunto que, como eu disse no início, é um assunto que é de grande importância, sempre foi e sempre será enquanto a igreja não for arrebatada. Nós, a liderança da igreja, saber quem realmente está ali para servir a Deus, está ali a liderança da igreja na presença de Deus, para saber quem Deus está chamando, escolhendo para a sua obra, porque a obra, irmão, não é do homem, mas é de Deus. Então, que possamos ter isso em mente e deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. Bom,
o ponto que nós vamos falar hoje é que Deus ele está acima das estruturas humanas, né? Aleluia. Vamos ver o que é que nos fala aqui o livro, né, do escritor, o pastor Antônio Cícero. Ele diz assim, aleluia: é fato relevante observarmos que Deus sempre passou por cima das estruturas sofisticadas, idealizadas pelos homens. Deus tem o seu modo todo próprio de agir e de realizar a sua vontade no meio do seu povo. Cumpre-nos observar o que disse o Senhor Jesus. Em Lucas 17, no verso 20, diz assim: porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aleluia. Veja, irmãos, o reino de Deus não é aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos físicos, porque o reino de Deus está dentro de nós. Jesus vai falar sobre isso. Aleluia. Hoje em dia, a gente vê as pessoas buscando métodos para o crescimento da obra de Deus. O homem buscando meios para que a igreja possa expandir, crescer em números de membros, né? A gente vê hoje em dia especialistas em marketing, especialistas em mídias sociais, em tantas coisas, sendo contratado pelas igrejas, né? Para que a igreja tenha êxito naquilo que ela está realizando, né? Você vê pessoas, né? Sempre teve pastores que, em vez de pregar a palavra, eles vão ali pregar, falar sobre autoajuda, de como você vencer, de como você prosperar. Então ele vai te dar um passo a passo de algumas regras para que você seja um homem próspero, para que você seja um homem feliz, realizado. Outras pessoas vão chamar os tal de os coaches hoje, né, que tem esses profissionais para poder trazer uma autoestima para os coaches, para a igreja, muitos irmãos, e a palavra tem sido deixada de lado, a palavra tem sido desprezada, por conta que se tem chamado esses profissionais para pregar. E outro detalhe que ainda abisma mais dentro das nossas assembleias, né? Quando eu falo assembleia, irmão, eu não estou me referindo à instituição Assembleia de Deus, eu digo assembleia, reunião. A gente vê aí as pessoas, esses pregadores hoje, eles pregam fortunas para participar, para ir a um culto, ministrar uma palavra de 1 hora. Então eles cobram valores exorbitantes. Pessoas que se dizem levitas, adoradores, cobram fortunas para ir ali cantar 3, 5, 4 músicas. Então eles cobram um valor exorbitante no meio do povo de Deus. E a gente vê que hoje a igreja, irmãos, se tornou comércio, se tornou um meio de ganho fácil para muitos desses homens e levitas que têm se levantado. Porque comércio, irmão, não é só você estar pedindo dízimo, oferta, ou fazendo campanha. Não. Quando você vende o seu talento, quando você coloca o seu talento a serviço do homem ali e cobra, né? Isso é comércio, isso é fazer comércio do Evangelho. Isso é fazer comércio da palavra de Deus.
Então, essas pessoas são levantadas por homens, mas será que elas são levantadas por Deus? Será que elas são vocacionadas por Deus? Será que elas têm a chamada de Deus? Estamos num período, irmão, muito difícil. Eu comentei na primeira aula do que aconteceu aí com este homem que queria ser presidente, né? Esse cidadão. E ele conseguiu seduzir o povo da igreja. Ele seduziu muitos líderes, talvez com propostas, com promessas. E esses líderes, por sua vez, conseguiram fazer a cabeça de algumas pessoas da igreja, a ponto de trazer discórdia para dentro da igreja, desunião, irmãos contendendo contra o outro, brigando, se ofendendo. E eu fiquei observando todas essas coisas e me perguntando: será que Deus realmente quer isso? Um povo dividido? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, irmão, que um reino dividido ele não subsiste. O que a gente viu neste período aí, enquanto esse senhor estava na presidência, ou queria ser reeleito, foi a igreja se dividindo, foi irmãos sendo ofendidos, foram pessoas sendo expulsas das suas congregações por não aderir àquilo que a liderança estava impondo. Então muitos irmãos se apartaram, brigaram, e eu fiquei observando essas coisas e me perguntando onde está o dom de discernimento de espírito. Porque um homem, irmãos, que se diz cristão, que as pessoas vieram muito para aquele lado, pelo lado místico, olha, Messias, né? Messias, só porque o nome dele tem Messias, então dizendo que ele era um homem de Deus, que tinha chamada de Deus, e causou o que causou no meio do povo e no meio da população brasileira. Implantou a discórdia, implantou o ódio, e a igreja, irmão, comprou isso. E hoje tem muitos irmãos pagando um preço alto, né? Por conta de pastores mal intencionados, ambiciosos, que apenas estavam visando o lucro. Eles sabiam que esse camarada aí é um tremendo de um farsante, de um aproveitador, de um ganancioso, como a gente está vendo aí agora, as coisas sendo aí colocadas às claras do que ele estava fazendo, oculto. Quantas pessoas foram mortas por causa da sua irresponsabilidade. E eu quero dizer que a liderança evangélica tem culpa nessas coisas, por falta de discernimento, irmão. Líderes que vieram de longe, que estão nos púlpitos aí, que inflamaram, que estavam fazendo o povo votar nesse homem, e ele estava destruindo aos poucos o Brasil. Nos seus ombros, nas suas mãos tem sangue de gente inocente que morreu com a Covid. Nos seus ombros tem sangue de indígenas que foram massacrados com um garimpo. E a igreja metida nessas coisas, líderes corruptos que, creio, não foram levantados por Deus, porque Deus conhece os seus. Mas esses homens inflamados pela ganância, fazendo da igreja curral eleitoral, induzindo o povo ao ódio, induzindo o povo à violência. Então é isso que a igreja, irmão, sofreu e está sofrendo as consequências por falta de líderes que foram levantados por homens, alguns porque o pai era pastor. Então o pai é pastor, eu vou colocar ali o meu filho, independente dele ter vocação, independente
dele não ter chamado, eu vou colocar meu filho, eu vou colocar ele para ser pastor, eu vou colocar a mão sobre ele e ele vai ser pastor. Vou consagrar o meu filho a pastor. É assim que tem funcionado, irmão. É assim, ao longo de muitos anos tem sido assim, de forma hierárquica. Passa de pai para filho, vai neto, vem neta, vem amigos, vem aquele que tá dando lá lucro. Muitas das vezes as pessoas simples, humildes, que Deus tem chamado, que Deus tem vocacionado, essas pessoas são esquecidas nos bancos. E a igreja fica manca, aleijada. Esses irmãos que ficam no banco só são cobrados deles. Se eles não fazem a obra, é porque eles são ingratos com Deus. Se eles não dizimam, porque eles estão roubando a Deus. Enquanto muitos desses pastores que estão aí, adúlteros, padroeiros, mal intencionados, roubam e colocam ao seu bel prazer quem é que eles querem. Quem eles acham que serve para eles, para estar nessa panela, nessa imundície. Não são todos. Tem homens de Deus, tem mulheres de Deus. Mas muitos estão aí, o cara peca 3, 4 vezes aí, adultera, faz o escambau e daqui a um mês ele volta de novo para o púlpito. É só o tempo do povo esquecer. O cara é casado, mas ele gosta de pegar a irmãzinha, ou às vezes até a irmã solteira, até a mesma irmã casada do outro irmão, e tentam colocar essas coisas por debaixo do pano, quando na verdade, aos olhos de Deus, irmãos, não adianta esconder, porque Deus sabe. Então não adianta o homem querer maquiar. O homem pode escolher outro homem para colocar ali, para liderar. Mas Deus, ele não muda, irmão. Deus é imutável na sua escolha para com aqueles que ele quer colocar ali. Aleluia. Vamos continuar essa leitura. Esse é o estilo imutável da ação de Deus. E quando o povo de Deus pensa que Deus mudou e tenta alterar, sofisticar ou até mesmo tornar elitista o modus operandi divino, criando regras segundo os seus próprios caprichos, Deus invariavelmente passa por cima delas, não se vendo obrigado a observá-las, porquanto isso violaria a sua liberdade e a sua soberania. A história dos atos de Deus no meio do seu povo nos ensina essa verdade. Aleluia. A jactância, a teimosia humana não pode impedir a operação de Deus, pois como ele mesmo diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Ou seja, quando Deus quer, irmão, não tem quem impeça. Quando Deus quer colocar alguém ali no altar para ser um líder, não há quem impeça. O homem não tem poder de impedir. Pelo contrário, se o homem se tornar teimoso, é arriscado Deus colocar ele na cova ou no leito, para que a vontade de Deus prevaleça. Aleluia. Deixemos que Deus nos conduza, ensine o caminho em que devemos andar. Nós temos que deixar Deus nos conduzir, nos guiar no caminho dele, na vontade dele, não na nossa vontade. Deus conduz soberanamente os rumos do mundo, a despeito do que pensam os homens da terra, a despeito
até mesmo daqueles que nem ao menos conhecem ou admitem a sua existência. Aleluia. Não deveríamos humildemente entregar nas mãos dele o rumo de nossas vidas e deixar que ele faça de nós, em nós, através de nós, a sua vontade? Porque não abandonamos de vez a cega vaidade de querer traçar caminhos para Deus andar neles? Então, irmão, nós devemos ser conduzidos por Deus. Ele quem deve conduzir a nossa vida e a igreja. Não nós queremos ultrapassar o limite que Deus colocou para nós. Às vezes tem gente ali que é colocado como líder, ele ultrapassa o limite, irmão. Ele quer ser Deus, ele quer ser o dono da igreja, o dono da obra. Ele bate no peito e diz: a igreja é minha. Não, meu irmão, a igreja é do Senhor, você não é dono de nada. Se Deus quiser, Deus lhe tira dali e põe outro no seu lugar. É assim que Deus faz. Aleluia. Deixemos de lado toda a tendência desajuizada de meter o pendelho nos seus inescrutáveis caminhos e em seus insondáveis sabedoria e nos seus impenetráveis desígnios. Nós não devemos, meu irmão, colocar a mão aonde Deus não mandou. Deixemos de ser intrusão, deixar Deus agir como Ele quer. Toda a frustração do povo de Deus se resume nisto: perder de vista que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Irmãos, as pessoas tentam de qualquer forma trazer uma aparência exterior para o reino de Deus neste mundo, mas não é. O reino de Deus não tem aparência exterior. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus se manifesta, sabe como? Nas nossas atitudes, no nosso comportamento diário. Será que nós temos sido reino de Deus nessa terra para as pessoas? Nosso modo de andar, de falar, aquilo que pregamos. Será que temos pregado o reino de Deus ou temos pregado o reino do mundo? Aleluia. Toda a frustração do povo de Deus, aliás, já li, né, irmão? Para eles é inconcebível que Deus iria preferir João Batista a um eminente escriba, ou preferir aquele bando de pecadores indultos da Galileia aos ilustres eruditos doutores da lei que povoam as suas sinagogas. Ora, na época de Jesus, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os mestres, eles ficaram perplexos quando Deus levanta quem? Uns simples homens, João Batista, pessoas indultas, iletradas como os discípulos. Então eles ficaram furiosos porque eles eram detentores, né, da lei mosaica e se achavam melhores do que muitos irmãos, do que muitos daqueles servos de Deus. Aleluia. Agora, trazendo os dias de hoje, irmãos. Suponhamos que a igreja de hoje e as suas instituições fosse o antigo judaísmo, com as suas instituições nos tempos do Novo Testamento, pois há uma semelhança notável. Então, se Deus hoje tivesse de levantar um profeta como João o Batista, será que nós admitiríamos a sua autoridade ministerial, mesmo sabendo ser ele oriundo de uma família simples e humilde, sem notoriedade social,
de um subúrbio qualquer, de nossa cidade, sem formação teológica, ou alguma não tendo nem ao menos o primeiro grau completo, como mais ou menos o que aparece na narrativa do Novo Testamento, ou como os judeus daquela época pensariam que Deus jamais preferiria um pobre e humilde servo seu para exercer um ministério de tamanha envergadura a um nobre erudito, PhD, procedente de dos mais renomados institutos teológicos modernos. Que tal imaginarmos Deus escolhendo os apóstolos hoje para levarem adiante a obra do Evangelho iniciada por seus filhos? Quem será que nós acharíamos Deus escolheria para liderar e lançar o fundamento doutrinário da igreja? Ora, pelo que nós sabemos acerca de Deus, que Deus não olha para a aparência dos homens, e pelo que conhecemos acerca do seu reino, que não vem com aparência exterior, não temos nenhuma dúvida que a escolha de Deus seria a mesma, e que a frustração do povo de Deus seria a mesma que atingiu em cheio a nação de Israel, com umas poucas exceções. Então, irmão, Deus não mudaria a sua escolha. Do mesmo modo como ele escolheu no passado, ele escolheria nos dias de hoje. Porque Deus, ele não olha a aparência do homem. Porque o reino de Deus não é algo aparente. Aleluia. Veja o que diz Spurgeon. Dizia Spurgeon: quando indagamos acerca do fato de o seu colégio de pastores não enfatizar o método de educação teológica formal, divergindo totalmente do ensino convencional predominante. Nossos homens não buscam diplomas universitários, nem títulos honoríficos, embora muitas pudessem alcançá-lo, mas pregar com eficiência, chegar ao coração das massas, evangelizar os perdidos, esta é a ambição deste colégio. Isto é nada mais. O desígnio do colégio de pastores desde o princípio tem sido ajudar aos pregadores e não formar eruditos. Então, meu irmão, uma faculdade teológica, o seminário, ele vem para ajudar aquele servo, aquela serva a adquirir conhecimento, irmão, não para que ele venha se tornar um homem erudito, né? Mas para dar a ele suporte no seu ministério. Não para que ele venha se jactanciar de sabedoria, de filosofias que não levam a nada. Nós devemos voltar à simplicidade. O abandono da simplicidade do Evangelho e o estímulo da busca desenfreada pelos títulos universitários e as exigências sine qua non de educação teológica formal tem, por um lado, impedido em inúmeras igrejas locais o caminho do surgimento de muitos pastores, mestres e pregadores poderosos segundo o coração de Deus. Ou seja, em vez de ajudar, tem atrapalhado, irmão. Porque as pessoas elas se tornam mestres, conhecedoras, eruditas da palavra de Deus, mas não está de acordo com o coração de Deus, com aquilo que Deus tinha e tem para ela. Porque o orgulho muitas das vezes toma conta do coração dessas pessoas, porque elas se acham mais conhecedoras
né, do que os outros, e em vez de ajudar, isso faz prejudicar o crescimento do reino de Deus. Aleluia. Então nós devemos sim, irmãos, não desprezar o ensino. Pelo contrário, nós devemos nos esmerar, nos debruçar diante da palavra de Deus, com o objetivo de ganhar almas para o seu reino. Aleluia. E não escolher apenas homens letrados para o ministério, porque o que a gente vê aí tem sido prejudicial. Muitos que foram levantados nos dias de hoje prejudicaram a igreja. Pessoas que têm um poder de muita influência na mídia, você pode ver aí, estão constantemente na mídia, mas que inflamaram o ódio, induziram pessoas ao erro, têm escandalizado o ministério. A gente tem um caso aí daquele pastor, né, que colocou a sua foto na capa da Bíblia, como se fosse dele, irmão. A ideia que dá é isso. Quando eu coloco meu rosto em um livro ali, eu estou dizendo o quê? Que aquele livro ali é de autoria minha, aquela Bíblia, quando na verdade, irmão, a Bíblia é de Deus, a palavra é de Deus. A gente vê pastores dando mau exemplo, homens que foram levantados, promovendo violência, promovendo racismo, promovendo divisão, discórdia na sociedade. Homens de nome, pessoas de nome que já tem igrejas há mais de 30 anos, de 40 anos. Não são pessoas ignorantes, pelo contrário, não, frequentaram as melhores escolas, tiveram educação libada, são pessoas que sabem se portar bem diante do público, têm uma retória boa, né, excelente, mas tem um poder de influência muito grande, mas que é levado pelos seus próprios interesses. Até vai a mídia, vai lá nos meios de comunicação e diz que é uma pessoa defensora do Evangelho, né? Eu já ouvi gente falar isso, que estar ali, que Deus levantou ele como defensor do Evangelho. Ora, o Evangelho de Cristo não promove violência. O Evangelho de Cristo não promove ganância. Então tem alguma coisa errada. Que líderes são esses, irmãos? Líderes doentios, que defendem pessoas, que roubam, que matam, que é a favor de colocar uma arma na mão do seu próximo, que é a favor de armamento. A arma de um cristão, a arma de um filho de Deus, é a palavra de Deus, irmão. Não é um fuzil, não é um 38, não é um porrete para destruir os bens públicos, as instituições públicas, não. Um servo de Deus, irmão, ele tem que estar contrário a isso. E hoje nós estamos com a igreja doentia, de líderes doentes que foram levantados e que fizeram da igreja o que fizeram. E hoje a igreja está aí, envergonhada. E depois vem com essa desculpa de que está sendo perseguido. Ora, você está sendo perseguido pelos seus próprios erros, meu querido. Não é pela palavra de Deus, não é pelo reino de Deus. Não venha com desculpa esfarrapada. Não, que as pessoas não são imbecil. Jesus, ele fala na sua palavra que se nós tivermos de sofrer, tivermos de padecer, que seja pelo amor ao Evangelho, não pelas coisas deste mundo.
E muitas pessoas também, muitos líderes são levantados, aí se jogam na política e vão ali para defender as suas bandeiras, né? Dizem estar defendendo a bandeira de Cristo, mas na verdade está defendendo seus próprios interesses. Então, a igreja hoje ali, você não sabe quem é pastor e quem é político. E quando você fala disso ali, a cara logo fica feia para o seu lado. Quando não, ele te expulsa do altar e não quer que você pregue. Quando você começa a falar que lugar de pastor não é dentro da política. Ou você é pastor ou você é político. Ou você foi chamado para pastorear, ou você foi chamado para estar na política, para servir ao povo. Você não pode ser pastor e ser político ao mesmo tempo, porque olha a sujeira que existe dentro da política. E quantos são os pastores que já se corromperam por conta de dinheiro? A igreja está corrompida, a liderança atual está corrompida, porque não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque não meditam na palavra de dia e de noite, porque não honraram a chamada, a vocação que Deus deu. Talvez essa pessoa tenha até sido vocacionada e chamada por Deus, mas não honrou. Mas enquanto eu sempre prego, enquanto a vida é esperança de arrependimento, do homem se arrepender e voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, né? Então o que falta à igreja hoje, irmão, são líderes levantados por Deus, são homens levantados por Deus para fazer a vontade de Deus, para poder levar o evangelho a toda criatura. Amém? Não homens levantados pelos homens para buscar os seus próprios interesses. Porque se assim for, a igreja vai de mal a pior. Se assim for, a igreja ela vai estar indo para o abismo e levando multidões com ela. Então, ainda é tempo da igreja voltar-se para Deus, ainda é tempo da igreja, aleluia, se arrepender dos seus pecados e tornar-se a Deus. Amém? Que Deus abençoe a você, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus. Ser realmente cristão não é fácil. Neste mundo nós temos que matar um leão por dia. Nós que somos filhos de Deus temos que estar sempre em vigilância nas nossas vidas, no nosso deitar, no nosso levantar, em tudo. Porque os olhos do mundo estão sobre nós. Nossa vida, ela é o Evangelho. Nós somos a palavra de Deus escrita, irmão. Às vezes não adianta você estar ali pregando uma hora e meia em cima de um púlpito, porque o que vai falar mais é a nossa vida, é a nossa conduta de vida diante da sociedade. E se nós não estivermos nos conduzindo de acordo com aquilo que o nosso Deus tem nos ensinado, se tudo aquilo que a gente tem falado, anunciado por aí, não for verdade, então nós somos mentirosos, hipócritas, fingidos, filhos do cão, não de Deus. Porque em Deus não há sombra de variação. Ele não muda, ele é o mesmo e o será eternamente. E se nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós temos que ser o mesmo, porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. Outrora, quando nós estávamos desgarrados da presença de Deus, nós estávamos com a alma manchada, mas quando nós nos voltamos para Ele e pedimos perdão, Ele restaurou a nossa alma. Mas se nós continuarmos na prática, nas coisas que não agradam a Ele, a nossa alma vai continuar ainda manchada, suja, pior do que estava.
Porque o homem conhecer a verdade e não mudar, então ele é uma pessoa ingrata a Deus. Então, meus queridos, que possamos sim ser sensível à voz de Deus, deixar Deus agir nas nossas vidas e que possamos escolher pessoas vocacionadas, chamadas por Deus, segundo a vontade de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Que Deus abençoe, se inscreva no meu canal, ajude este canal a crescer em nome de Jesus. Meus queridos, nem tudo que eu estava aqui eu falei neste ponto, né? Alguma coisa eu falei de mim mesmo, eu li aqui, né? E falei aquilo que eu compreendi. Nós estamos agora indo para o quarto ponto, né? Que talvez seja o final, eu vou ler, e aquilo que Deus colocar no meu coração, a gente vai trazer para vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe, dê um ótimo fim de semana para todos, em nome de Jesus, que nós possamos estar aí orando, meditando na palavra de Deus nesses dias, nesse mês, neste ano. Que Deus abençoe a nossa nação, Brasil, que Deus abençoe o nosso presidente, o vice-presidente, que Deus abençoe as nossas autoridades que Deus constituiu em nome de Jesus, que Deus venha banir do meio da política os políticos corruptos, aqueles que visam seus interesses próprios, escravizam o povo, que fazem o povo sofrer, né? Que Deus venha banir do meio da política esses homens mal intencionados em nome de Jesus. Mas eu peço que Deus também os converta, que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Glória a Deus.